Olá, pessoal! Eu sou a Marcela Roscoe e hoje nós vamos falar de um programa muito importante, que é o Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Animal, PNCBET, que junto com o professor Flávio Pereira foi selecionado para essa aula, ok? Antes da gente começar, eu queria falar do levantamento sobre a importância desse programa, tá? Então, de todas as questões que já caíram em concursos, em geral, o PNCBET, dentro dos programas, caiu 38% das questões. Então, 38% das questões foram sobre o PNCBET, ou seja, um pouco menos da metade. Então, só disso a gente já observa a importância desse programa dentro dos concursos, tá? Então, ele é o mais importante dentro dos programas a serem estudados, ok? Então, gente, só aqui para lembrar, o que vocês devem estudar para esse programa? A IN6 de 2014 e o seu anexo, que institui o PNCBET, e também o manual do PNCBET, ok? Além disso, o que vocês têm que revisar? Os aspectos gerais sobre as doenças, tá? Como os agentes causadores, os sintomas, o desenvolvimento da doença, as formas de transmissão, formas de prevenção, né? Estudos são aspectos muito importantes a serem estudados, tá? E dentro do programa também tem alguns itens de grande importância, que são os testes diagnósticos, né? Os prazos, o que fazer com o animal positivo, né? Os tipos de propriedades, que se tem propriedade livre, propriedade monitorada, ok? As vacinas usadas, né? E como se dá o médico veterinário habilitado e o credenciado. Tem dois tipos, tá? À medida que a gente vai falando sobre as questões, a gente vai fazendo pequenas revisões, ok? Então, pessoal, a primeira revisão vai ser sobre os agentes. E para ajudar a memorizar, nós fizemos uma ficha com desenhos para vocês olharem e lembrarem de todas as características dos agentes, ok? Então, são esses dois desenhos que estão aparecendo aí. Então, vamos lembrar primeiro o que está falando sobre a brucelose. Por que a gente fez o desenho dessa forma? Primeiro, ele é um coco, então ele é redondo, tá? Então, ele é redondinho. Depois, ele tem um narizinho pequeno, porque ele precisa de pouco oxigênio. Então, ele é anaeróbio facultativo. Ok? Depois vocês podem perceber que ele está sorrindo, né? Então, o sorriso dele parece um negativo. Então, ele é um gram negativo, ok? E os pezinhos dele são fixos, né? Então, ele é imóvel. E a última coisa e mais importante para a gente lembrar é que possuem dois tipos de brucela, a lisa e a rugosa. Então, a gente desenhou metade rugosa e metade lisa. Lembrando que a lisa, para decorar lisa, é Li de melitenses, S de suis e A de abortos, ok? E as outras são rugosas. Então, para decorar, tá fácil, né, pessoal? Só lembrar aí do coquinho redondinho, sorrindo com o narizinho pequeno, ok? Já na tuberculose, ele não é um coco, ele é um bastonete. Então, vocês podem perceber que ele é compridinho, né? Então, é um bastonete. E a boquinha dele, ele está bebendo álcool. Ou seja, ele é um bacilo, bastonete, álcool ácido resistente, ok? Então, essa é a classificação dele. Lembrar dele bebendo álcool, ok? Vocês podem ver também que ele tem um narizão. Então, ele é um aeróbio estrito. Ele precisa de muito oxigênio, ok? Ele também tem as perninhas fixas, ou seja, ele é imóvel. E quando corado, ele tem um aspecto granuloso. Então, a gente desenhou o cabelinho dele granuloso para vocês lembrarem sobre essa característica. Então, pessoal, com esses dois desenhos, o que a gente espera? Que vocês lembrem todas as características do agente só lembrando dessas figurinhas, ok? Então, pessoal, lembrar que a brucela é um cocobacilo, ok? Gram negativo, lembrar da boquinha dele. E o Mycobacterium causador da tuberculose é um bastonete álcool ácido resistente, ok? Agora vamos começar então as questões. Questão 1. Segundo o Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Animal,
Para o diagnóstico indireto da tuberculose, utilizam-se testes alérgicos de tuberculinização em bovinos e bubalinos. Em relação a esses testes, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, o que está importante aí da gente saber no enunciado? Tuberculinização. E é isso que vocês vão grifar, ok? Então, vamos grifar tuberculinização. Põe um V do lado, circula, que nós vamos procurar a resposta verdadeira para tuberculinização, ok? Antes da gente começar a responder, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre esse tema. Então, o que a gente tem que saber sobre tuberculinização, tá? Os animais a serem testados têm que ter idade igual ou superior a 6 semanas de idade. É um dado muito importante para a gente saber, ok? Existem 3 testes de tuberculinização. O teste cervical simples, rotina, então, para propriedades de leite e corte. Teste da prega caudal, que é apenas para rotina de propriedades de corte, ok? Não pode ser usado para leite. E teste cervical comparativo, que é para fazer quando se tem resultados positivos, né, no teste cervical simples ou na prega caudal. E também, gente, é usado como rotina em 3 tipos diferentes, ok? Em 3 formas diferentes. Rotina em propriedades que têm reações inespecíficas, em propriedades livres e em propriedades de criação de bubalinos, ok? Então, relembrando, o teste cervical comparativo pode ser considerado de rotina quando há propriedades com reações inespecíficas, propriedades livres e propriedade de criação de bubalinos. Isso significa, pessoal, que você pode fazer direto o teste cervical comparativo sem ter feito antes o da prega caudal ou cervical simples, ok? Então, continuando a questão, vamos ler a letra A. O teste da prega caudal, TPC, pode ser utilizado como teste de rotina exclusivamente em estabelecimentos de criação especializados na pecuária de leite, devendo a tuberculina PPD
centímetros, ok? E a aviária tem que ser inoculada de forma cranial e a bovina de forma caudal. Uma dica para decorar qual vai ser inoculada aonde é o seguinte: a aviária, que é a letra A, ela tem que ser inoculada primeiro, ou seja, cranialmente, ok? Então, cranialmente, que é a primeira, é a letra A de aviária. E a segunda, que é caudal, é a B de bovina, ok? E o outro erro que está aí na questão, pessoal, é que fala que somente na região cervical, né? Então, pode ser na região cervical ou escapular, ok? Lembrar também, gente, sempre quando tiver uma palavrinha somente, apenas, exclusivamente, isso pode ser pegadinha. Então, é legal a gente grifar essas palavras na hora que elas aparecerem, ok? Questão 2. Um veterinário é chamado para erradicar a tuberculose que acomete um rebanho bovino de forma endêmica. Após realizar a tuberculinização e descartar os positivos, começa a examinar clinicamente os animais suspeitos de serem falso negativos, anérgicos, a fim de descartá-los e eliminar a fonte de infecção no meio do rebanho. Feita a seleção e considerando um quadro crônico de tuberculose, o veterinário deve realizar, para detectar os animais suspeitos, o exame clínico dos. Então, pessoal, o que está falando aí, né? Então, foi um enunciado longo, né? Mas o que o veterinário está procurando? Os animais anérgicos, falso negativos, ok? Então, grifa tuberculose, né? Para lembrar que é dessa doença que a questão está sendo tratada. Grifa falsos negativos anérgicos e grifa exame clínico dos. Então, em resumo, pessoal, o que aconteceu aí? Então, ele pegou o rebanho, fez os exames, tá? Os animais que deram positivos foram descartados e ele sabe que existem animais falsos negativos, ou seja, são animais que têm a tuberculose, mas que não tiveram reação na tuberculinização, ok? Porque eles são anérgicos, eles não respondem, tá? E aí, o que ele tem que fazer? O próximo passo para ele é fazer o exame clínico do restante desses animais, ok? Então, a gente já grifou os itens importantes do enunciado, a gente já entendeu o que o enunciado quer, né? E vamos pôr um Vzinho, um V de verdadeiro, circula, porque a gente vai procurar a resposta verdadeira para essa questão, ok? Letra A. Estado geral bem como da temperatura corporal e atividade ruminal. Então, o que está falando aí? Está um pouquinho mais escrito, mas o que está falando? Que está gordinho, está com estado geral bom, né? Mas com a temperatura e também com a temperatura corporal, atividade ruminal normal. Então, tá tudo normal nesse animal. É esse animal que a gente está procurando? Não, né, pessoal? Não é um animal que tem características crônicas de tuberculose. Tá? Então, a letra A, falso. Letra B. Coração em busca de animais que apresentam brade ou taquicardia e linfonodos pré-escapulares aumentados de tamanho. Também não tem nada a ver, né, com a doença crônica, com a tuberculose crônica, ok? Então, também está falso. C. Fígado e palpação dos linfonodos pré-crurais. Também não tem nada a ver, ok? Tuberculose é uma doença primariamente respiratória, né? Então, vamos lembrar sobre isso. Então, o fígado não é tão acometido. Então, falso. Letra D. Intestinos em busca de bovinos com diarreia crônica e aumento de volume dos linfonodos retromamários. Também não tem nada a ver, né? Então, os intestinos também não são muito acometidos pela tuberculose. Talvez você ficaria na dúvida um pouco de linfonodos retromamários, porque a tuberculose pode causar mamite, né? Mas lembrar que isso acontece pouco, ok? A mamite causada pela tuberculose, ela é muito rara, ok? Então, vamos lembrar disso. Então, também está falso. E a letra E. Pulmões e palpação dos linfonodos retrofaríngeos. Aí tem tudo a ver, né, pessoal? A gente sabe que tuberculose é uma doença respiratória, então tem que se avaliar os pulmões, ok? E palpação dos linfonodos retrofaríngeos, que também são importantes no sistema respiratório.
Outra dica que ele poderia dar é que o estado geral do animal, ele está magro, né? Cronicamente magro. Ele não citou aí, mas era outra característica também de animais anérgicos. Questão 3. Com base no regulamento técnico do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, assinale a opção correta. Então, basicamente, ele está perguntando sobre programa, né? Então, vamos grifar aí, Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Animal, ok? Põe um V, verdadeiro, né? Onde que a gente vai ler sobre isso? Na INC de 2004, ok? Então, vamos lá. Letra A. A marcação das fêmeas vacinadas é obrigatória, utilizando-se ferro candente no lado esquerdo da cara, com um V acompanhado do algarismo final do ano de vacinação. Então, pessoal, essa questão está verdadeira, tá? Onde que a gente acha isso? No artigo 7 da IN6 de 2004. Lembrar, pessoal, que a vacinação ela é feita somente para brucelose. Não existe vacina para tuberculose, ok? Apesar dela não ter falado isso, ela está verdadeira. Então, o V tem que ser marcado do lado esquerdo com ou acompanhando o algarismo final do ano, ok? Letra B. A vacinação de fêmeas com idade superior a 5 meses pode ser autorizada desde que feita com imunógenos que não interfiram nos testes de diagnóstico, conforme as condições definidas pelo Departamento de Defesa Animal. Então, tá falso, né? Então, quando é feita a vacinação de fêmeas de 3 a 8 meses de idade, né? Então, de 3 a 8 meses de idade é feita com a B19 e não precisa de autorização, ela é obrigatória, né? E a partir de 8 meses de idade, pode-se fazer a vacinação com a RB51 daquelas fêmeas que não foram vacinadas, ok? Então, questão B, falso. Letra C. A vacinação deve ser efetuada sob a responsabilidade técnica de médico veterinário cadastrado, utilizando-se mais de uma dose de vacina viva liofilizada elaborada com amostras 15 de Brucella abortus B15. Também está falso, né? Então, a gente sabe que a vacina é uma dose apenas com a B19. Então, vamos lembrar as duas vacinas que existem para brucelose, ok? Então, tem a B19, que é uma amostra viva liofilizada, ok? E ela é uma dose entre 3 e 8 meses de idade de fêmeas, somente fêmeas, tá? A RB51 é uma amostra rugosa, né? E ela pode ser aplicada também em fêmeas a partir de 8 meses de idade, quando elas não foram vacinadas com a B19, ok? E a letra D, é obrigatória a apresentação de comprovação da vacinação das bezerras na unidade local do Serviço de Defesa Oficial no prazo mínimo uma vez por ano. Falso, tá? É uma vez por semestre, ou seja, 2 vezes por ano, né? Ou seja, a cada 6 meses. Então, é uma vez por semestre. Pessoal, antes de continuar, então, vamos fazer mais uma revisão sobre as vacinas para a gente não ter nenhuma dúvida, ok? Então, são duas vacinas, a B19 e a RB51. Todas as duas são vacinas de Brucella abortus, ok? Sendo que a B19 é de amostra lisa e a RB51 de amostra rugosa, R de rugosa. Okay? Então, a gente não vai esquecer. RB é rugosa, Brucella 51. Todas as duas são liofilizadas, ou seja, é um pó, ela vem em forma de pó, que você tem que misturar um diluente. Okay? Além disso, elas são vivas atenuadas. Para aplicar essas vacinas, somente pode ser feita pelo veterinário cadastrado no serviço oficial local, ok? Ou então, por vacinador treinado e supervisionado por esse veterinário cadastrado. Se na região não tiver veterinário cadastrado e vacinador suficiente para atender a demanda da região, o Serviço Veterinário Oficial local
pode assumir essa responsabilidade de vacinar. Agora vamos lembrar quando usar a B19, quando usar a RB51, ok? Então a B19, ela deve ser aplicada em fêmeas entre 3 e 8 meses de idade. E ela é proibida de ser aplicada em machos, fêmeas acima de 8 meses de idade e fêmeas menores que 3 meses de idade, ok? E a RB51 pode ser feita em 2 ocasiões, tá? Em fêmeas acima de 8 meses de idade que não receberam a vacina B19 e que não estão gestantes. E em focos, a gente sabe que os animais positivos serão sacrificados. E as fêmeas adultas negativas podem receber vacina com a RB51 para aumentar a imunidade do rebanho, ok? E quando ela é proibida de ser usada? Em machos, em fêmeas gestantes e em fêmeas até 8 meses de idade. Agora vamos continuar na questão 4. A questão 4 fala o seguinte: de acordo com o regulamento técnico do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, os animais que apresentam reagentes positivos aos testes de diagnóstico para tuberculose ou brucelose. Então, o enunciado ele não fala ainda o que ele vai pedir, né? Mas essa é uma questão de VOF, ok? Então, vamos grifar aí. Reagentes positivos, que vai ser os próximos itens a serem avaliados vai ser sobre isso, né? Para tuberculose ou brucelose. Então, um grife também para tuberculose ou brucelose. Por V ou F, tá? Porque pode ser um ou outro. Não vai ter uma resposta verdadeira ou uma resposta falsa. Vai ser avaliação dos próximos itens. Onde que a gente vai ler sobre isso? Na IN 6 de 2004, no capítulo 9, ok? Então, a gente já falou dos testes para tuberculose. Então, antes da gente entrar no restante da questão, vamos relembrar os testes para brucelose, ok? Que também são citados lá no capítulo 9. Então, são 5 testes previstos na legislação para brucelose, ok? Sendo que 2 testes são de triagem e 3 testes são confirmatórios. Então, vamos lembrar o primeiro teste de triagem, que é o antígeno acidificado tamponado, ok? É um teste de triagem individual, porque você vai testar aquele indivíduo, tá? Então, você vai coletar o soro daquele indivíduo e misturar com antígeno acidificado tamponado. O que acontece? Se aquele animal for positivo, ele vai ter anticorpos que vão aglutinar com o antígeno, dando positivo. Se ele não tiver anticorpos, ou seja, ele não tem a doença, na hora que você misturar com o antígeno, ele não vai aglutinar. Então, ele vai ser negativo. Isso, gente, é um teste qualitativo. Ele dá positivo ou negativo. Ele não dá quantidade de anticorpos, não. Ele só fala se o animal é positivo ou negativo, tá? Ele é pouco específico e muito sensível. Quando o teste ele é muito sensível, ele pode dar falso positivo, ok? E o segundo teste de triagem é o teste do anel do leite. O que é importante a gente saber desse teste? Que é um teste de triagem do rebanho, tá? Ele não é individual, porque você vai coletar esse leite no tanque ou no latão. E lá vai ter um pool de leite de várias vacas, né? Então, ele é do rebanho. Como é que ele é feito? Você coleta o leite, pinga o antígeno e se formar um anel azul no creme, que é o sobrenadante, ele é positivo, ok? Ele também é um teste que pode dar falso positivo, principalmente quando tem leite ácido, ou colostro, ou leite com mastite, ok? Nesse pool de leite. Então, pessoal, se der um teste positivo no anel do leite, fala o seguinte: que existe algum animal ou alguns animais positivos no rebanho, ok? E aí você vai ter que fazer o teste individual para descobrir quais animais são esses, ok? Então, recapitulando, o teste do anel do leite é um teste de rebanho. Identifica que dentro do rebanho existem alguns animais positivos. Na hora que você identifica isso, você tem que fazer o exame individual de cada animal. Agora, nós vamos lembrar dos 3 testes confirmatórios para brucelose, tá? Que é o teste
de 2 mercaptos de etanol ou 2-ME, o teste fixação de complemento ou FC e o teste polarização fluorescente, que é o TPF. Então, o primeiro teste que a gente vai citar confirmatório é o teste 2 mercaptos de etanol, que é um teste quantitativo, ao contrário dos dois outros testes de triagem que eu já citei, que são qualitativos. Ou seja, um teste qualitativo, ele fala assim, existe presença de anticorpo ou não existe presença de anticorpo. Já um teste quantitativo, ele me dá a quantidade de anticorpos, ok? Então, ele me dá a quantidade, por isso que ele é quantitativo. E aí, lembrar também, gente, que o 2 mercaptos de etanol é um teste muito específico, ok? O que isso me fala? Que ele detecta os negativos, tá? Então, vamos lembrar como que vai ser feito, então, para a gente entender todo esse fluxo de testes. Então, o animal primeiro vai fazer um antígeno acidificado tamponado e tem duas formas dele ser positivo. Positivos verdadeiros ou falsos positivos. Na hora que ele entra, esses animais entram para o teste 2 mercaptos de etanol, esse teste vai ser responsável por separar os falsos positivos, né, dos verdadeiros positivos, porque ele vai determinar os falsos positivos como negativos. Então, esses animais podem ser excluídos, ok? Então, ele vai determinar quem são realmente negativos, né? Então, esses vão ser excluídos, vão ficar somente os verdadeiros positivos, ok? Lembrar, pessoal, que o teste 2 mercaptos de etanol deve ser feito junto com o teste de soroaglutinação lenta em tubos, tá? Que pode ser chamado de SAT ou SALT. E quando o 2 mercaptos de etanol dá negativo e o SAT dá positivo, o resultado é considerado inconclusivo, tá? E aí pode-se fazer duas coisas, ou sacrifica o animal, ou se refaz o teste. Aí qual o teste que você pode usar? O próprio 2 mercaptos de etanol, no intervalo de 30 a 60 dias, ou então a fixação de complemento, ou o teste de polarização fluorescente. E para finalizar o 2 mercaptos de etanol, lembrar que ele deve ser feito em laboratório credenciado ou oficial. O outro teste confirmatório é a fixação de complemento, que é um teste que é muito específico e muito sensível, é um teste excelente. Porém, ele é muito complexo e muito trabalhoso de ser realizado no laboratório, tá? E só os laboratórios oficiais fazem ele, ok? Outro item importante lembrar sobre ele, que ele e o teste de polarização fluorescente são os únicos testes que podem ser usados para trânsito internacional. E o último teste para a gente lembrar, que é um teste confirmatório, mas que também pode ser usado como de triagem, que é o teste de polarização fluorescente, ok? Outra coisa para a gente lembrar também é que ele também pode ser usado para trânsito internacional, ok? E ele é realizado em laboratório oficial ou laboratório credenciado. Então, vamos continuar aqui na questão 4, lembrando que o enunciado pede sobre avaliar as próximas questões em VOF, né, de animais reagentes positivos para brucelose e tuberculose, ok? Então, vamos lá, letra A. Devem ser marcados a ferro candente no lado esquerdo da cara, com um P dentro de um círculo de 8 centímetros de diâmetro. Então, relembrando mais uma vez que ele está falando dos animais positivos, ok? E eles devem ser marcados sim com um P, né? Igual está falando. Porém, eles devem ser marcados do lado direito. Por quê? Do lado esquerdo se marca a vacinação contra a brucelose, né? Usando a B19, que é o V mais o último algarismo do ano, né? Então, o V mais o último algarismo do ano é marcado do lado esquerdo e o P de positivo é marcado do lado direito. Letra B. Devem ser isolados de todo o rebanho e sacrificados no prazo máximo de 5 dias após o diagnóstico em estabelecimentos sob serviço de inspeção oficial indicado pelo Serviço de Defesa Oficial Federal ou Estadual. Também está falso, porque o prazo para o sacrifício é de 30 dias, ok? E não de 5 dias, como fala aí na questão B.
Lembrar, gente, que os animais positivos para brucelose ou tuberculose podem ser abatidos na fazenda e enterrados, ok? Ou então encaminhados, como fala a questão, para abates, abatedouros com serviço de inspeção oficial, tá? Que tem que ser avisado com 12 horas de antecedência. E a GTA desses animais tem que vir como positivo, né, para aquela doença em questão. Ressaltando que o serviço oficial tem que acompanhar tanto o sacrifício na fazenda como o abate no abatedouro, ok? Letra C. Devem, na impossibilidade de sacrifício em estabelecimento sob serviço de inspeção oficial, indicado pelo Serviço de Defesa Oficial Federal ou Estadual, ser destruídos no estabelecimento de criação, sob fiscalização direta da unidade local do Serviço de Defesa Oficial, respeitando os procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Defesa Animal. Então, verdadeiro. Acabei de citar isso, ok? Letra D. Devem, tal como ocorre com os animais reagentes inconclusivos, ser afastados do estabelecimento de criação. Então, o que está falando aí? Que os animais positivos devem ser afastados do estabelecimento de criação. O que está falso, tá? Eles devem ser afastados ou isolados dos animais negativos, né? E também devem ser retirados da produção de leite, ok? Igualmente são feitos com os animais inconclusivos. Mas eles não devem ser afastados do estabelecimento de criação. Eles podem ficar no estabelecimento, se eles forem isolados, ok? Então, pessoal, a questão 4, o único item verdadeiro foi a letra C.